Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos. Desta vez, iremos tratar sobre a pesquisa no processo de formação do educador, como sendo algo indispensável na prática docente. Desta forma, temos o seguinte: em toda a história da escolarização, nunca se exigiu tanto da escola e dos professores quanto nos dias atuais. Essa pressão é decorrente, em primeiro lugar, do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e, em segundo lugar, das rápidas transformações do processo de trabalho e de produção da cultura. A educação e o trabalho docente passaram, então, a ser considerados peças-chave na formação do novo profissional do mundo informatizado e globalizado. Então, a educação como sendo uma peça-chave na formação, na qualificação de um profissional cada vez mais informatizado nesta era de um contexto globalizado, precisa exercer, sobretudo, a sua função social de colocar no mercado de trabalho profissionais que sejam realmente capacitados para lidar com a demanda atual, tenham acesso às tecnologias de informação e comunicação de forma dinâmica, para que assim possam se desenvolverem de uma melhor maneira possível neste mercado de trabalho que cada vez mais cresce a competitividade. Assim, estamos na década das grandes transformações. As escolas, assim como todas as outras entidades e organizações que estão no mundo, fazem parte deste grande contexto global de mudanças. Essa é a grande visão que desponta no cenário educacional. Os professores precisam comandar as mudanças, em vez de serem levados por elas. Quem sabe aonde quer chegar pode contribuir mais no processo ensino-aprendizagem. Então, os professores que mais irão contribuir no processo ensino-aprendizagem é justamente aqueles que têm mais consciência do papel de ser educador, de ser um professor, mediador do processo ensino-aprendizagem e que, com relação à questão das transformações desse contexto de globalização de mudanças, é justamente aquele professor que, dentre o cenário educacional atual, tenha uma visão de que precisa preparar profissionais competentes para atuar da melhor maneira possível, de forma significativa no mercado de trabalho e, sobretudo, ter consciência que tipo de pessoas quer colocar nesta sociedade para que sejam pessoas mais humanizadas, não somente melhores profissionais, mas pessoas melhores, para poder atuar com mais humanidade neste mundo que cada vez mais cresce a competitividade. Assim sendo, a escola de hoje requer um professor mais crítico, criativo, que participe e que empreenda, um professor mais inteiro e com mais consciência profissional. Nesse sentido, é importante a formação de um profissional da educação capaz de resolver e tratar tudo o que é imprevisível, tudo o que não pode ser reduzido a um processo de decisão e atuação regulado por um sistema de raciocínio infalível a partir de um conjunto de premissas, segundo Pereira 2008. Assim sendo, ser professor hoje é uma tarefa bem difícil, mas prazerosa, pois ele precisa se dedicar e muito aos estudos, à pesquisa, ao seu desenvolvimento profissional e aos seus alunos, para que também os seus alunos sejam seres mais críticos, participativos e autônomos, capazes de resolver e tratar de tudo que comanda ali a questão do seu profissionalismo e de sua inserção social. Dessa forma, o professor em formação hoje deve ser desafiado a ensinar de uma maneira diferente daquela que lhes ensinaram. Utilizamos a pesquisa como forma de
propor esse desafio. O professor pesquisador que se encontra imerso no contexto de uma pesquisa, cercado pela realidade de seus sujeitos e objetos, terá condições favoráveis para interpretar e construir novos conhecimentos a partir dos dados analisados. O professor precisa ser um professor que desenvolva práticas pedagógicas mais construtivistas, que leve os seus alunos a serem sujeitos pesquisadores de uma forma construtivista, da qual eles vão poder opinar sobre o objeto pesquisado a partir das análises, da pesquisa, dos conceitos, ali, ora demonstrado pela pesquisa que foi realizada, eles possam construir novos conhecimentos e assim dando a novos conhecimentos, conceitos construtivistas. A formação do professor de hoje precisa possibilitar o seu alunado a ser mais crítico, participativo e automaticamente mais construtivista. Assim, pesquisar é reformular algo e transformá-lo em novo. A compreensão da importância da pesquisa em sala de aula contribui para o investimento numa formação continuada de qualidade, uma vez que há por parte do aluno reflexões sobre os processos educacionais desejáveis, tanto em sua formação quanto em sua prática educacional, além da análise de suas concepções de ensino-aprendizagem. Uma formação que visa preparar o educador para o mesmo ser um educador mais construtivista, logicamente, ele vai levar a sua turma a ser mais reflexiva, a ser mais participativa. Ele não vai ensinar o seu alunado como ele, professor, no caso, foi ensinado. Ele vai buscar novas maneiras, novas alternativas de formar o seu alunado através de um processo mediador, de um processo que tenha como base a pesquisa em sala de aula, que venha contribuir de forma significativa para a formação continuada do seu alunado e, logicamente, para desenvolver pesquisas que possam ser favoráveis à realidade educacional do seu alunado. O resgate das experiências significativas do professor em formação serve de paradigma para que ele realize o mesmo em relação aos seus estudantes. Em simetria, o uso dos conhecimentos construídos pelos professores em formação serve para propor experiências significativas aos estudantes do ensino básico, que do mesmo modo podem resgatar aquilo que conhecem ao resolverem suas situações. Então, as formações continuadas dos professores, elas precisam fornecer meios para que os professores possam mudar de paradigmas, ou seja, mudar a forma de ensinar, fazendo com que os seus alunos sejam mais pesquisadores e colocando, mesmo sendo no ensino básico, porque nós sabemos que o ensino básico é composto por educação infantil, ensino fundamental e médio, mesmo que seja nesse ensino básico, é preciso que o aluno já tenha contato com os conhecimentos científicos e automaticamente com as pesquisas científicas, através de métodos que tenham como base a questão construtivista do conhecimento do alunado. Assim, além de buscar a realização de um trabalho diferenciado, o professor também deve elaborar suas estratégias de ensino com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos alunos e suas expectativas. Como educador, o professor deve abordar alguns aspectos do construtivismo em suas estratégias de ensino, para a mudança conceitual, que busca construir um modelo alternativo para compreender as concepções dos estudantes dentro de um esquema geral que permita relacioná-los, ao mesmo tempo diferenciá-las dos conceitos científicos aprendidos na escola. A noção de perfil conceitual. Então, é importante trabalhar conceitos construtivistas com o seu alunado, justamente porque o professor fazendo desta forma, ele será um professor que teve uma formação para ser
um educador construtivista, adotando novas estratégias que possibilitem a participação ativa do seu alunado dentro do processo ensino-aprendizagem. Assim, essa noção permite entender a evolução das ideias dos estudantes em sala de aula, não como uma substituição de ideias alternativas por ideias científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções em que as novas ideias adquiridas no processo de ensino-aprendizagem passam a conviver com ideias anteriores, sendo que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente. Através dessa noção é possível situar as ideias dos estudantes no contexto mais amplo que admita sua convivência com o saber escolar e com o saber científico. O aluno precisa ser mais pesquisador, precisa desenvolver esse espírito crítico científico e o mesmo deve ser estimulado por seu professor, que diante de uma formação adequada e condizente com a real necessidade de aprendizagem de seus alunos, vai saber conduzir o processo de ensino-aprendizagem de maneira construtivista. Assim, com essas experiências, o professor em formação poderá enfrentar as variadas situações, problemas de sala de aula, assumindo sua autoeducação, desenvolvendo o espírito crítico e autônomo no encaminhamento de seu percurso educacional e profissional. Assim sendo, o processo de formação de um professor pesquisador é, acima de tudo, um processo que leve o professor a ser um agente socializador de conhecimentos, devendo agir como um mediador entre a relação epistemológica do saber, o aluno e a disciplina em estudo. Espero que todos os conhecimentos aqui abordados e discutidos possam servir como aprimoramento das ideias construtivistas que um professor em formação deve ter para melhor aplicar sua prática pedagógica quando assim for necessário, para dar um ensino de qualidade, para tornar o processo de ensino-aprendizagem de seus educandos no sentido de torná-los bem mais seres pesquisadores e eficientes.